Olá pessoal, vamos a mais um tópico de psicanálise hoje e eu escolhi como título para esse vídeo de hoje a insubstancialidade do corpo na psicanálise lacaniana e o seu distanciamento da teoria freudiana. Peguei o corpo porque está muito em voga hoje, se fala muito no atendimento online, na questão da necessidade ou não da presença do corpo. Então, o corpo é apenas um dos conceitos que difere, um dos conceitos lacanianos que difere dos conceitos freudianos. Então, eu aproveito para falar um pouco dessa questão dessa divergência. Insubstancialidade, imaterialidade, incorporeidade, incorporalidade, né? Aquilo que não tem consistência, não é palpável, aquilo que não é uma substância. Eu vou falar um pouco com base em um autor argentino, um psicanalista chamado Alfredo Eidelstein, e ele tem lido Lacan, procurado ler Lacan ao pé da letra, procurado ler Lacan, se mantendo fiel ao pensamento do ensino de Lacan na sua última década, o chamado último Lacan. Então, o que é corpo na perspectiva lacaniana? Para pensar o corpo em Lacan, nós vamos tomar algumas de suas citações e vamos recorrer ao nobo-romiano. Acredito que a maioria já conheça o nobo-romiano, que é uma formação de 3 anéis que se entrelaçam entre si, e se um desses entrelaçamentos for desfeito, todos se soltam. Então, os 3 estão entrelaçados. Esses 3 anéis representam o real, simbólico e imaginário. Então, o registro do real é aquele que existe, é a vida. Aquele que existe significa aquele que existe fora. O registro do imaginário é o que consiste, que dá consistência, que dá sentido. Ali está o corpo. Então, no real está a vida, no imaginário está o corpo. E o registro do simbólico é onde se situa a linguagem e, consequentemente, um furo, porque a linguagem não dá conta de tudo, de explicar tudo. Ela tem um furo. Nesse registro do simbólico, Lacan situa, então, a morte. Tá? Mas a vida no registro do real, aquilo que não se pode nomear, não se tem representação psíquica. Por que a vida está no registro do real? Porque não se pode definir o que é a vida, ainda que pareça saber, se supõe saber o que é a vida sem saber do que se sabe. Não há vida, apenas organismos vivos. E a ciência moderna, ela tenta explicar um pouco o que é esse corpo, mas ela também não dá conta. Há situações que a ciência moderna não consegue explicar. Por exemplo, as proteínas celulares não são capazes de transmitir a informação genética. Cabe essa transmissão ao chamado DNA. Entretanto, o problema não é tão simples assim, porque o DNA necessita das proteínas para se replicar. E, por sua vez, as proteínas necessitam da informação provida do DNA para serem sintetizadas. Logo, quem surge primeiro, o DNA ou as proteínas? Quem surge primeiro, o corpo ou a linguagem? Essa é a pergunta que eu quis trazer nessa ilustração aqui da ciência moderna. Bom, no seminário 23, Sintoma, Lacan vai falar o seguinte: uma pessoa tem um corpo, o qual não lhe pertence em grau algum. A ideia de si mesmo como um corpo tem um peso, é precisamente como o peso que o ego lhe atribui. Aqui não se trata de um corpo tridimensional. A visão de Alfredo Eidelstein e do próprio Lacan, embora o corpo exista, o que está em jogo é o peso, a carga de significado como consequência do valor que lhe atribuímos. Ficamos leves ou pesados de acordo com as circunstâncias à nossa volta. Os próprios transtornos dismórficos, mostram isso, como é atribuído um valor a um corpo. Culturas diferentes têm ideia de si mesmo de forma diferente que a nossa cultura ocidental. Povos diferentes tiveram ideia de si mesmos como alma, espírito, até mesmo como psiquismo. Na nossa cultura, o corpo é a principal razão do sofrimento, porque é tomado como sujeito em si. Qual é o corpo que Lacan situa no imaginário? É um corpo intangível,
um corpo imaginado, um corpo sustentado pelo imaginário. No seminário 22, RSI, Real, Simbólico e Imaginário, na aula 4, Lacan faz a seguinte citação: o corpo está sustentado pelo imaginário. Então, o que vemos é uma bolsa de pele, é um container de pele. Nesse mesmo seminário, na aula 8, Lacan diz o seguinte: quero ressaltar o seguinte: se pode pensar o imaginário por si mesmo, separado do corpo. Entretanto, somos presas de nosso corpo que está no imaginário. Então, aqui, o imaginário é um engano causado não só pela alienação do eu especular, a imagem do semelhante, né? Aí a gente volta no estágio espelho, mas também pela visibilidade do corpo no centro da ideologia da nossa sociedade, da nossa cultura atual. Voltando aqui a Descartes, cogito ergo sum. O que se cogita, ergo sum, é o imaginário do corpo. O eu é uma falsa identidade própria, é o imaginário enraizado no corpo. Na Conferência de Genebra sobre o sintoma, Lacan diz que o homem está capturado pela imagem de seu corpo. Esse corpo adquire peso pela via do olhar. Logo, o peso que atribuímos, e aqui peso é valor, ao corpo é um equívoco. Primeiro porque o peso é um atributo do olhar. Não importa quantos quilos o corpo pese, mas a importância desse peso é dado em funcionamento e valor pelo imaginário, que advém de um olhar dentro de um contexto cultural substancialista que é o nosso. Seguindo ainda nessa linha de pensamento, o corpo e seus órgãos são estruturados e atravessados pela linguagem. Os órgãos adquirem função devido ao primeiro e principal órgão, que é a linguagem. Então, voltando aqui, o que surge primeiro, o DNA ou as proteínas, aqui o que surge primeiro é a linguagem, né? Lembrando que ganhamos uma consistência imaginária, mesmo antes de nascer, nas projeções que nossos pais fazem, tá? Então, o primeiro e principal órgão, então, é a linguagem. Nesse ponto, há uma divergência da visão freudiana, no sentido do corpo ser a origem do autoerotismo, é um corpo que emana energia, o corpo freudiano. E para Lacan, o primeiro órgão que surge no corpo do ser falante, do parletre, que habita a linguagem, é o laço social, que habita a linguagem e o laço social é a linguagem por si mesmo, não tem outra coisa. Pensando dessa forma, o corpo é insubstancial, pois é um corpo imaginário que apoia um corpo biológico confundido com o sujeito, e que assim o é devido a equívocos na nossa cultura contemporânea. É o mesmo que confundir peso em quilos com valor imaginário, né? É disso que se trata. Então, para Lacan, os corpos estão submetidos a leis e às ordens do discurso, que vem primeiro e que é o lugar onde todos os corpos habitam. A única lei do corpo é o discurso, que por sua vez é o laço social sustentado pelo significante. Esta é a forma que Lacan concebe o corpo, o qual não existe nada de biológico na sua concepção. O corpo é apenas um dos conceitos do ensinamento de Lacan que diverge de Freud, né? O falo é outro conceito divergente, né? Freud associa o falo ao pênis e Lacan não faz essa associação. O falo ganha um outro estatuto na psicanálise lacaniana. Atualmente muito se diz, então, de tentar aí sustentar a psicanálise, encontrar uma sustentação científica da psicanálise, na neurociências. Se pega muito o projeto de Freud, o texto Projeto para uma Psicologia Científica, de Freud, para falar dessa tentativa de unir. Encontramos em Lacan uma maneira de escapar desse materialismo, um materialismo bem contemporâneo. Quando Lacan postula o isso pensa, o inconsciente pensa. O inconsciente não é o eu, é algo que eu não dou conta dele, não dou conta desse saber do inconsciente, desse pensamento do inconsciente.
Entende-se que há algo que pensa, né? Quando se fala o isso pensa, o inconsciente pensa, há algo que pensa sem os neurotransmissores. Então, está desligado aí desse corpo. O inconsciente fala e pensa e não se sustenta num corpo ou em nenhuma outra substância. Com a linguagem como estrutura, então Lacan tira a psicanálise de qualquer submissão ao campo da biologia ou da materialidade, né? Subverte a teoria freudiana e, a partir do conceito de corpo, falo, objeto A, entre outros, ele cria novas posições para esses conceitos. Às vezes até só tem um nome que parece, mas são coisas muito diferentes. E quando a gente fala desse afastamento aí da teoria freudiana, no momento que Lacan vai se afastando dessa teoria, vale a pena lembrar um pouco da história de Lacan. Lacan começa a dar os seus seminários em 1951, né, na Sociedade Psicanalítica de Paris, da qual ele é um dos membros. Em seguida, Lagache vai renunciar a essa sociedade e vão montar uma outra sociedade. A Sociedade Psicanalítica de Paris fica para trás e se funda então a Sociedade Francesa de Psicanálise. E Lacan vai então para renuncia também e vai para essa sociedade, junto com Doutor e mais uns 40 analistas na época. Esses colegas de Lacan que ficaram da Sociedade Psicanalítica de Paris vão se afastando pouco a pouco e Lacan vai ganhando como público jovens estudantes, psicólogos novos que estão sedentos aí por novos saberes, né? Em 62, por exigência da IPA, e a IPA alega que Lacan não cumpre, né, as recomendações de atendimento, atende com sessões curtas, uma vez por semana. Então, a IPA exige da Sociedade Francesa de Psicanálise o banimento de Lacan se a sociedade quisesse ser filiada à IPA. É sabido que a IPA exige que Lacan seja tirado do corpo de analistas de data e que não seja encaminhado a Lacan nenhuma análise daqueles que estão em formação. O que acontece aí é que Lacan sai, ele é obrigado a sair dessa sociedade e ele vai chamar esse banimento de excomunhão maior. Ele diz que não teve sequer a oportunidade de se defender e que muitos daqueles que ele confiava, né, e que pareciam coniventes com ele, se afastaram, traíram de alguma forma. Em 64, então, Lacan funda a Escola Freudiana de Paris, e em 67 ele faz a chamada Proposição de 1967, que propõe um conjunto de novos dispositivos para a formação da sua escola. Entre eles os cartéis, os passes, o chamado fazer escola. Os analistas antigos vão pouco a pouco se afastando de Lacan e se fala muito que se afastaram porque, na verdade, Lacan não cumpria as ordens da IPA, a questão das sessões curtas, principalmente a questão do tempo, né, de duração da análise, dos cortes. Né. Os analistas mais antigos, então, vão pouco a pouco se afastando de Lacan e ele chega a ter um artigo censurado, um artigo onde ele fala de uma psicanálise verdadeira e uma psicanálise falsa, publicado num periódico chamado Enciclopédie, que era dirigido, a parte de psiquiatria, era uma enciclopédia médica, mas a parte de psiquiatria era dirigido por um amigo de Lacan, o Henriet, que não consegue defender Lacan. Ele tem que ceder à pressão de um comitê de psicanalistas que exige a retirada do artigo, a censura e a retirada do artigo desse periódico. E aí, em 1980, Lacan dissolve a Escola Freudiana de Paris e funda a Escola da Causa Freudiana, que, na verdade, dura muito pouco, porque Lacan falece em 81. Fica claro que o que realmente gerou o afastamento de todos os seus colegas, amigos psicanalistas, não foi a frequência semanal, nem muito menos os cortes. O que afastou, né, afastaram os amigos de Lacan foi o tanto que foi ficando divergente a teoria lacaniana, né, dos conceitos freudianos. E todos eles se sustentavam em cima desses conceitos freudianos.
Então, Lacan atravessou Freud e criou uma nova psicanálise, uma psicanálise imaterial, insubstancial, onde tudo reside na linguagem, onde a linguagem é o centro de todo o funcionamento, de todos os conceitos, inclusive, da psicanálise. Lacan deixa isso muito claro, essa sua separação de Freud no Seminário 11. As discordâncias da teoria de Freud vão se formando até o Seminário 11, que é muito centrado até então na questão fálica. No Seminário 11, Lacan fala o seguinte: e o Seminário 11 foi publicado em 1964, logo após a chamada excomunhão maior, o banimento de Lacan. E Lacan fala então que a problemática atual da psicanálise é devido ao fato dos filhos não ousarem ir além do pai. E Lacan foi além do pai. Então, quando a gente fala de uma releitura de Freud em Lacan, não é bem por aí. A gente fala que Lacan releu Freud e a partir dessa leitura ele foi criando uma nova psicanálise que muito pouco tem a ver com a psicanálise freudiana em todos os sentidos, né? Então é isso por hoje. Até!